Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo, 24º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que lhe devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro quando eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos, meu irmão e minha irmã, como tema desse final de semana, o perdão. Começamos com o Evangelho, ainda no diálogo entre Jesus e Pedro, onde Pedro diz: Senhor, devemos perdoar quantas vezes? Até 7 vezes? O que já significaria um perdão ilimitado. E Jesus diz 70 vezes 7. Algumas traduções falam em 77 vezes. Que nos recorda, então, de uma passagem que está no livro de Gênesis, que fala de Lameque, filho de Caim, num período em que, você se lembra bem, Caim matou o seu irmão Abel. Ali a violência começava a imperar no coração do ser humano. E aí Lameque, em seguida, filho de Caim, já demonstra que essa violência vai crescendo, quando, num cântico curto, ele diz que Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77 vezes. Aí ele diz que ele matou uma criança, machucou uma pessoa, que mostra que o ciclo da violência, do ódio e do rancor pode estar presente no nosso coração e pode ir passando de geração em geração. Então, nós precisamos acabar com este ciclo. Essa passagem, o 70 vezes 7 de Jesus, nos recorda essa realidade. O coração ferido e machucado quer por diversas vezes e diversos modos tentar atingir o outro, ferir o outro, não perdoa. Então, o perdão é um gesto que desce do coração de Deus, que parte do próprio Deus, que tem Deus como fonte e que é capaz de acabar com todos os males que existem, curar as feridas, reconciliar, ou seja, religar um ao outro, religar a humanidade, reconstruir a humanidade. Mas quero chamar a atenção principalmente para a parábola. Jesus aproveitou para poder contar uma parábola para explicar melhor essa situação. E aqui é muito interessante, porque ele nos mostra que o perdão, ele nasce da nossa experiência com Deus. A fonte
do perdão humano é o perdão divino. A nossa experiência com Deus e o próprio Deus, que é amor, é a fonte, então, dessa experiência. O perdão humano é a resposta que nós damos àquilo que nós acolhemos de Deus. O perdão divino é a oportunidade de vida nova. Então, nós temos aí um patrão que decide acertar as contas com os seus empregados. E chama um deles, aquele que devia mais, vai dizer a Sagrada Escritura, uma fortuna incalculável, impagável. Algumas traduções nos trazem o valor desta fortuna do período, que é de 10.000 talentos. Um talento equivale a 34 quilos de ouro, ou a 6.000 dracmas. O que seriam as dracmas? Uma dracma é o valor que um trabalhador recebia por dia. Portanto, um talento equivaleria a 6.000 dias de trabalho. Esse homem devia 10.000 talentos, ou seja, 10.000 por 6.000, vezes 6.000 dá 60 milhões, se não me falha o cálculo, porque eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Mas pense, 60 milhões de dias, uma dívida impagável para aquele servo e para a família dele. Quantas gerações seriam necessárias para poder pagar aquela dívida? Impagável. Interessante que ele se aproxima do chefe, o chefe manda pagar a dívida, ele não tem condições, então o chefe faz o que se faria naquele momento. Bom, então para não ter tanto prejuízo, nós vamos te vender toda a sua família, pegar todos os seus bens, vendê-los todos e diminuir o prejuízo. Aquele homem, ele se ajoelha diante do chefe, pede perdão e diz: me dê um tempo e eu vou pagar a dívida. Aquele chefe sabia bem que aquela dívida era impagável. Aquele patrão sabia que não era possível que aquela dívida fosse paga. Então acontece o inesperado. O patrão, ele muda o tom na relação com aquele empregado. Ele passa da justiça para a misericórdia. Então ele perdoa a dívida. Veja, ele não está só dando um tempo para o cara pagar a dívida, porque ele sabe que é impagável. Ele perdoa a dívida. Ele restitui a liberdade. Uma vida nova começa a partir dali, um novo recomeço. E para um novo recomeço, um ensinamento importante, uma nova forma de se relacionar com as pessoas, a partir da misericórdia. Então, ele teria liberdade para fazer tudo de uma maneira diferente. Ele poderia mudar todas as coisas. E todos que escutaram, porque claro, essa história passou para muitas pessoas, né? Poxa, que maravilha, que bênção de Deus na vida deste homem, desta família, que estava perdida e foi generosamente perdoada pelo patrão. Que nos recorda muito a nossa experiência com Deus. E o que este homem fez com esta nova oportunidade, com esta liberdade? Vamos entender bem o que ele fez. Chegou então um semelhante seu, portanto, um outro servo, que lhe devia a quantia de 100 denários. Uma das traduções nos traz o valor da quantia, 100 denários. 100 denários equivale aí, um denário equivale a uma dracma, quase o mesmo valor. Que são moedas gregas e romanas, tá? É uma mistura que existia ali naquela época. Mas o denário equivaleria aí também a um dia de trabalho. Portanto, aquele semelhante a ele, o outro servo, lhe devia 100 dias de trabalho. Portanto, uma dívida pagável. É por isso que quando ele se ajoelha e pede perdão, dá-me um tempo e eu vou te pagar. Eu vou te pagar as dívidas. Era possível que isso acontecesse. Mas mesmo assim, mesmo existindo a possibilidade, ele não aceitou. Ele esqueceu da experiência profunda que ele fez da misericórdia com o seu patrão. Ele esqueceu da vida nova que ele recebeu. Ele esqueceu do ensinamento que ele recebeu do patrão, em que o tom
da vida nova que ele deveria receber, deveria ser a partir dali, né, das relações que ele iria ter, deveria ser a partir dali a misericórdia. Ele se esqueceu. Que triste, que triste. Deixou que o egoísmo tomasse conta do seu coração. Ao invés de se abrir ao outro, como o seu patrão fez com ele, preferiu se fechar ao outro. Fechou os seus ouvidos, fechou o seu coração. Isso entristeceu, e veja que interessante, né? Os outros servos que ficaram sabendo desta situação, ficaram entristecidos, diz a palavra de Deus. Isso é muito fruto próprio do egoísmo, é fruto do pecado, é fruto do mal, a tristeza. É fruto de feridas e, portanto, de alguém que fez mal, a tristeza. A alegria, ao contrário, é fruto do perdão, da experiência com Deus, da vida nova em Deus, de uma relação de amor. Isso traz alegria interior. Veja como que o Evangelho vai nos trazendo também os frutos próprios das escolhas que nós vamos fazendo ao longo da vida. Chegou ao ouvido então do patrão. O patrão levou o empregado ali, né? E, é claro, o empregado acabou sofrendo. Por quê? Porque esteve com o coração fechado. O perdão que o patrão deu não era somente um esquecer as dívidas. Era muito mais do que isso. Era um dar uma vida nova. Mas aquele servo não quis acolher a vida nova. É assim que nós vivemos também. A nossa experiência, a fonte, a experiência fundamental é a nossa experiência com Deus. É o princípio de tudo. E nós sempre fazemos essa experiência de sermos perdoados de nossas dívidas que são impagáveis. Todos os dias nós vamos aumentando a nossa dívida, mas o perdão de Deus vai eliminando cada uma dessas dívidas por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus pagou todas as nossas dívidas. Nos deu uma vida nova. Nos tirou da escravidão, aquilo que poderia nos escravizar, o pecado, o mal. Nos deu liberdade e vida nova, oportunidade para viver uma vida pautada, ter relações pautadas na experiência que nós fizemos com Deus, a experiência da misericórdia. Mas infelizmente, essa experiência de viver a vida nova, que como vai dizer a segunda leitura, se quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, ou seja, nós somos de Cristo e precisamos viver essa vida nova que nós recebemos de Cristo Jesus. Mas infelizmente, como diz a primeira leitura, nós muitas vezes deixamos que o nosso coração se encha do rancor, da ira, do sentimento de vingança. E aí, estas coisas vão enchendo o nosso coração e vão ocupando o espaço que deveria ser da graça de Deus. E quando isso acontece, nós simplesmente vamos nos fechando. E desculpe, se você se fecha para o irmão, você também se fecha para Deus. Não tem como separar uma coisa da outra. Coração fechado é coração fechado. Se eu estou fechado para o irmão, a minha relação com Deus não é autêntica, não é transparente, não é verdadeira, porque o coração está fechado. Aqui está a grande questão. Nós somos chamados a viver a experiência do perdão, da misericórdia, da vida nova em Deus e fazer essa experiência de testemunhar para que as pessoas se alegrem conosco, não somente pelo que nós vivemos, mas pelo que nós vamos testemunhar com a nossa vida, por meio da palavra. Olha, eu fiz essa experiência com Deus, mas também por meio das nossas atitudes. Nas relações que nós temos, nós pautaremos estas relações, o tom destas relações será sempre na base da misericórdia. Então é isso que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. Abramos o nosso coração para viver a liberdade de filhos de Deus, que tem um coração livre para viver a misericórdia, para experimentar a misericórdia e levar as pessoas a fazer essa mesma experiência. Deus sabe bem que o perdão não é mágica.
Para nós, não. Para nós que temos o coração que se fere, para nós que temos dificuldades, que somos limitados no nosso amor, o perdão não é mágico, é difícil perdoar. Deus sabe que o perdão é um processo que acontece no nosso interior e que necessita da graça de Deus. Necessita da graça de Deus. O que Ele pede de nós, então? A disposição para perdoar. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Nós não conseguimos simplesmente dizer eu te perdoo e pronto, tudo desaparece. É por isso que nós precisamos nos esforçar. O nosso esforço simboliza a nossa disposição de acolher a graça de Deus que vai nos ajudar. É como se nós disséssemos, Senhor, olha aqui, olha o meu esforço. Dá-me a tua graça para me ajudar a viver a questão do perdão. Eu preciso viver o perdão. Eu preciso manter o meu coração aberto. A minha disposição do coração significa que eu mantenho o coração aberto para a graça de Deus, né? Essa graça que vai nos curar, que vai restaurar o nosso coração e que vai nos conduzir para o perdão. E aí eu sugiro para você que faça essa experiência. Mantenha, viva, faça essa oração. E todos os dias, se você precisa perdoar, faça a seguinte oração: Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo tal pessoa que fez isso e isso comigo. Cuida desta pessoa, abençoa esta pessoa. Mesmo que isso seja dolorido para você, mesmo que isso exija esforço da sua parte, mas faça isso. Por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, se vocês se fecharem, quem vai adoecer, quem vai ficar mal, são vocês mesmos. Não é aquele que te ofendeu, é você. Né? E o pior, vai estar fechado para a graça de Deus. Portanto, se esforce, faça a sua parte e deixe que Deus vá cicatrizando o seu coração, vá curando as suas feridas e aos poucos vai te colocando em condições de acolher ainda mais, não somente aquele que te ofendeu, mas a todas as pessoas. A graça de Deus há de te dar a liberdade e a vida nova. Que nós possamos viver esta vida nova em Deus, sempre por meio da misericórdia. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.